Vamos estudar agora o efeito da razão de refluxo sobre a destilação em torre. Nós já estudamos o efeito da temperatura da corrente de alimentação e vimos de que forma, então, isso vai influenciar a produção na coluna. E agora nós vamos ver de que forma a razão de refluxo vai causar esse efeito. E vamos ver, primeiramente, qual é o conceito de razão de refluxo. A razão de refluxo é definida como sendo a corrente de refluxo dentro da coluna, L, pela quantidade de produto destilado retirado da coluna. Então, L sobre D, né, a razão entre essas duas vazões, é o que vai ser definido como razão de refluxo. E nós vemos aqui duas definições importantes que vão afetar o resultado do projeto de uma coluna de destilação com base nessa definição. Uma delas diz que o número mínimo de pratos vai ocorrer num projeto quando nós escolhemos uma razão de refluxo ou um refluxo máximo. Isso significa dizer que, se nós temos o máximo possível de refluxo dentro da coluna, nós precisaremos do mínimo possível de estágios teóricos para essa coluna realizar a destilação ou a separação desejada no projeto. Nós podemos imaginar então que o refluxo vai ser máximo quando nós destilamos o nosso vapor da coluna e retornamos 100% dele para a coluna novamente. Então, é uma situação em que nós não tiramos nenhum produto. Tudo que é destilado é condensado e devolvido para a coluna na forma de refluxo. Esse seria o refluxo máximo, que na prática não é desejado, obviamente, mas que pode ser utilizado apenas, como nós vimos na parte que fala do início da operação de uma coluna, ele pode ser utilizado apenas nessa parte. Agora, na prática, na produção, é óbvio que nós não utilizamos um refluxo máximo, porque dessa forma nós não teríamos produto sendo retirado da coluna. O refluxo mínimo ele vai corresponder a um número infinito de pratos na coluna. Vimos mais uma vez que é impossível nós termos uma coluna com infinitos pratos. Isso só ocorre teoricamente. Seria uma situação limite, um parâmetro que nós utilizamos para definir o menor número de pratos e o maior número de pratos, porque da mesma forma que nós não vamos ter interesse no refluxo máximo, apesar dele ser teoricamente, na prática, né, ele ser possível, nós podemos ter um refluxo máximo, mas na prática ele é indesejável. Ele não é o objetivo da destilação. Já o refluxo mínimo, ele é impossível na prática, porque nós sabemos que não é possível construir uma coluna infinita. Então, matematicamente, se nós temos a escolha dentro do projeto de um refluxo mínimo, ou seja, se esse valor aqui é o mínimo que nós podemos escolher, significaria que naquele projeto, em tese, nós teríamos um infinito número de pratos. Nós não conseguiríamos fechar um número de pratos viável. Então, são dois limites. Nós temos um limite que me diz que o número é mínimo, número de estágios, e um limite que diz que o número de pratos é infinito. Então, quando estamos projetando uma coluna, nós escolhemos um valor de L sobre D que seja intermediário entre o mínimo e o máximo. Dentro da criação do projeto, nós temos como saber quais são esses dois valores, e sabendo quais são esses dois valores, nós evitamos chegar a eles durante o desenvolvimento do projeto. Aqui nós temos novamente a figura da retificação da coluna. Para vermos aqui, eu vou mostrar a vocês o vapor sendo retirado do primeiro estágio, condensado, e aqui nós temos D, né, que é o que nós acabamos de condensar. Desse destilado, nós removemos uma parte dele para retornar como refluxo. Essa vazão aqui que está sendo devolvida é o que nós chamamos de L. Então, se eu dividir essa vazão aqui pelo que eu destilei, L sobre D, nós vamos ter o que chamamos de razão de refluxo. Então, a razão de refluxo ela pode ser elevada, significando que a quantidade de líquido que nós estamos devolvendo para a coluna é bem maior do que a quantidade de líquido que nós estamos retirando como produto. Normalmente, ela é maior do que 1. E nós vamos ver aqui o efeito do refluxo na visualização gráfica do projeto. Então, eu tenho aqui a curva de equilíbrio, as linhas de retificação, estripagem e uma linha que corresponde à corrente de alimentação. E temos vários pontos aqui.
Nós sabemos que as três linhas de operação, retificação, estripagem e alimentação, elas se encontram em um ponto que indica onde seria o melhor local para o estágio de alimentação. Quando nós temos um refluxo total, as linhas de operação elas coincidem com a diagonal, que é essa linha azul que está marcada nesse slide. Então, eu diria a vocês que quanto maior a distância entre a curva de equilíbrio e as linhas de operação, menos estágios nós vamos precisar na nossa coluna. Então, esse caso aqui, em que todas as linhas de operação coincidem com a diagonal, nós teríamos a maior distância possível entre a curva de equilíbrio e a diagonal. Consequentemente, nós teríamos o menor número de estágios. Então, graficamente, nós constatamos que para um refluxo total, onde as três linhas coincidem, ou o ponto de interseção, que é o ponto F, coincide com a diagonal, nós teríamos o menor número de estágios. Se nós fazemos um projeto e chegamos a uma situação como essa, é porque o refluxo é total. E aí nós não teríamos uma coluna produtiva. A segunda situação é a situação intermediária, a situação que eu chamo aqui de situação normal. Nós temos um projeto onde o refluxo ele é adequado, então o ponto de interseção entre as três linhas de operação ele cai entre a diagonal e a curva de equilíbrio, ou seja, ele torna a construção do gráfico dentro do que é desejado e assim nós vamos desenhar o número de estágios. Se eu tenho agora uma situação de refluxo mínimo, nós temos o ponto de interseção, que é esse ponto D, encostando, ele está tangenciando a curva de equilíbrio. Por esse motivo, teoricamente, matematicamente, quando eu desenho os estágios, nessa parte superior da retificação, eu chego no ponto de interseção, mas como o ponto de interseção coincide na curva de equilíbrio, teoricamente, eu não consigo passar desenhando os degraus, né, através do ponto D. É como se eu tivesse aqui infinitas possibilidades de desenhar os estágios. Nós sabemos que, matematicamente, nós temos infinitos pontos nessa região. Então, teria infinitos estágios. A mesma coisa na estripagem. Então, quando o ponto de interseção toca a curva de equilíbrio, nós temos uma situação de refluxo mínimo, portanto, o projeto não está adequado e nós temos que alterar a razão de refluxo de forma que esse ponto de interseção desça, ele fique entre a curva de equilíbrio e a diagonal. Então, o efeito de se alterar a razão de refluxo no projeto é o de movimentar esse ponto de interseção. Se eu diminuo muito, o ponto de interseção ele vai se aproximando da curva de equilíbrio, aumentando o número de estágios necessários. Diminuir o refluxo significa tirar mais produto e colocar menos condensado dentro da coluna. É como se eu quisesse aumentar a produtividade. Porém, se eu quiser manter o meu produto naquela porcentagem desejada, eu teria mais estágios. Então, diminuir a razão de refluxo, esse ponto de interseção ele se aproxima do equilíbrio, da curva de equilíbrio. Eu tenho mais produto sendo tirado definitivamente da coluna, porém eu vou ter que ter mais estágios, porque quanto menor a distância entre a curva de equilíbrio e as linhas de operação, mais estágios nós precisamos na coluna. Se eu aumento o refluxo, esse ponto de interseção vai se aproximando da diagonal e, consequentemente, menos estágios serão necessários. Então, eu economizo na construção da coluna, porque eu vou ter menos andares na coluna. Porém, eu vou ter que devolver mais líquido para a coluna, o que significa retirar a cada ciclo menos produto. Então, quando a gente vai fazer um projeto desse, tem que haver uma decisão equilibrada entre o custo da construção da coluna e o custo operacional, quanto eu estarei produzindo para ter o retorno desse investimento. Uma situação além do extremo seria o ponto de interseção C, um refluxo que ficou abaixo do conceito de refluxo mínimo, ele extrapola a curva de equilíbrio e a gente vê que é impossível desenhar os estágios, porque a gente tem essa interseção além do equilíbrio. Então a gente nem consegue visualizar aqui as duas seções, a de retificação e a de estripagem, participando de uma mesma coluna. Então, se isso acontece num projeto, tem que ser corrigido através da razão de refluxo, eliminando essa possibilidade aqui. Voltando um pouco aqui à situação em que nós temos o ponto D, essa região aqui, ó, quando nós temos um ponto de interseção encostando a curva de equilíbrio, nós dizemos que nós temos um estrangulamento na coluna.
que é quando a gente não consegue passar da retificação para a estripagem. E isso significa que nós temos infinitos pratos teóricos numa seção e na outra, em torno dessa região. E aí nós chamamos isso de zona invariante. Porque se nós observarmos, essa região é tão pequena que os valores correspondentes de y e de x, eles praticamente não mudam mais. Apesar de matematicamente nós termos infinitos pontos, ou seja, infinitos estágios nessa região, eles são tão próximos que os valores de y e x, ou seja, composição do vapor e composição do líquido nesses infinitos estágios, são muito parecidas. Então, nessa região, nós damos o nome de região invariante, porque praticamente não há mais variação na composição do líquido e do vapor. Então, nós temos aqui um ponto de estrangulamento no projeto, chamado também de zona invariante, porque não há mudança nas composições das fases. Então, esses são os efeitos do refluxo sobre o número de estágios da coluna e, consequentemente, na efetividade da destilação, na separação da coluna.